Vamos hoje entrar em uma aventura em que a nossa protagonista é uma pequena sereia. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão e comparação, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. A Pequena Sereia live action lançou esse ano nos cinemas, porém a primeira adaptação, vamos assim dizer, a animação, lançou em 1989, se eu não me engano, gente. Vamos à questão. Nós temos aquela questão daqui, nós conhecemos a protagonista, que é a Ariel, uma sereia de mais ou menos uns 16 anos, de acordo com a animação, tá, gente? Antes que vocês me questionem. Que é filha do rei dos mares, o Tritão, e acaba se apaixonando por um humano. Ela acaba abrindo mão da voz dela para poder viver com um humano, mas muita coisa sai do controle e no final o pai dela entende que o sonho dela era ficar no mundo humano por causa de ter se apaixonado pelo príncipe Eric. Essa é a história da Pequena Sereia, gente, o que a Disney nos conta, tá? A original não é muito bem assim. Porém, vamos à questão. No desenho nós temos aquela questão de que sim, é um musical como é na live action, porém existem diferenças. A primeira diferença que eu vi, vamos assim dizer, gente, não é a questão, tá, da atriz, isso é uma coisa muito interessante realmente, o fato de nós termos como protagonista em vez de ser aquela garota de pele clara, nós temos como protagonista já uma atriz de pele negra, de pele morena, que vai se representar, que vai interpretar a Ariel. Mas assim, o que eu digo em questão de comparação ao filme que eu achei bem interessante é que na animação, por exemplo, a Úrsula é apenas a bruxa do mar. Nós conhecemos que ela é aquela que consegue fazer feitiços, como toda vilã que existe nas histórias de contos de fadas, e apenas isso. Porém, na live action, eles já deram, vamos dizer assim, uma introdução um pouquinho mais diferente. Nós sabemos sim que a Úrsula é ainda a bruxa do mar, porém é irmã do Tritão. Então eu já achei bem interessante essa diferença. Eu estava me perguntando se na animação dava a entender essa questão. Não existe essa citação, então é uma das diferenças. Fora, é claro, nós temos como protagonista uma atriz negra, né, que se saiu super bem. Antes que me questionem, sim, ela interpretou muito bem o personagem da Ariel. A outra diferença que iremos ver, tanto da animação quanto da live action, é a questão da apresentação da Ariel. Na animação, nós temos toda aquela questão realmente mais bonitinha, mais fofinha. Por quê? Porque é uma animação. Não que a live action não seja, antes que vocês me questionem, gente. Mas assim, tem toda uma questão de introdução, de uma plateia lá, em que o Tritão irá apresentar agora, vamos dizer assim, ao público, a todos, a sua filha mais nova, que é a Ariel. Mas na live action não é assim. Então, assim, na animação tem toda aquela questão de uma cerimônia grandiosa, maravilhosa, com música, sendo apresentado a todos, enquanto na live action é apenas uma reunião entre familiares. Então, todas as irmãs da Ariel chegam lá e ele começa a falar, o Tritão, que é muito bom poder rever todas as suas filhas, porém a Ariel não estava lá. Então a gente já vê essa diferença na animação. Outra questão é que no começo também da animação, nós vemos mais aquela questão da apresentação da Ariel, e depois vai para o barco em que nós vemos aquela caravela com todos os marinheiros cantando alegre e sendo felizes porque o mar estaria perfeito, porque o rei dos mares estava colaborando com eles. Porém, na live action não é assim, gente. Na live action, os humanos têm medo dos seres do mar. Então eles dizem que tudo que acontece no mar é porque o deus do mar está porque o deus do mar não quer as caravelas lá, né, os navios lá. Então eles
eles começam a ver um ser no mar lá e tentam atingir a todo instante com um arpão, porque aquilo era uma sereia e você tinha que tomar cuidado com as sereias porque o canto delas era perigoso, até o príncipe Eric surgir e mostrar que não se passava de um golfinho. Então a gente já vê essa diferença, porque na animação não existe aquela questão de que os humanos odeiam as criaturas do mar, porque Tritão, o rei dos mares, é uma pessoa perigosa. Não, eles aceitam, eles sempre vangloriam, vamos dizer assim, o Tritão, enquanto na animação não, nós vemos aquela diferença. É meio que um Romeu e Julieta, vamos dizer assim, o melhor jeito de se comparar essa live action que criaram é mais um Romeu e Julieta. Nós temos dois personagens que se apaixonam e as famílias acabam sempre brigando. E basicamente isso. Outra coisa interessante é que no filme da live action nós começamos o filme com uma citação de Hans Christian Andersen, dizendo que as sereias não têm lágrimas, por isso elas acabam sofrendo mais. Então é interessante isso realmente porque nem na animação aparece. Outro contexto interessante também é a parte do príncipe Eric, gente. Na animação nós não temos uma ideia muito clara da família dele, não aparece o rei e a rainha, não temos uma ideia de como é a família dele, enquanto no filme, né, nós já temos uma ideia um pouco melhor. Nós entendemos que o Eric foi adotado, que por essa família nós conhecemos a rainha, que também é uma outra atriz negra, então ele já tem mais uma questão, mais uma inclusão de mais uma outra atriz que vai ter um papel importante. Eu achei interessante isso, porém, me veio uma questão na dúvida. Na animação, nós entendemos que a Ariel tem 16 anos e não dá uma ideia de quantos anos o Eric tem. No filme, por exemplo, nós já temos uma ideia que o Eric tem 21 anos, mas não sabemos quantos anos a Ariel tem. Creio eu que a ideia era que a Ariel tivesse 18 anos na live action, porque se ela tiver 16 é uma diferença muito grande, tá? Não tô questionando isso, mas é realmente uma diferença muito grande na questão. Eu acho que eles deixariam mais a questão da Ariel ter uma idade de 18 para ficar mais próximo ao Eric. Um outro ponto interessante também, gente, nessa da live action é que, sim, era uma coisa muito questionável. Na animação, quando a Ariel fez o pacto com a Úrsula, ela assinou um contrato, nome Ariel. Por que cargas d'água? Então ela nunca escreveu para o Eric uma carta contando que era ela, a sereia, que havia salvado ele. Gente, ficou um furo muito grande, era uma questão muito grande nisso. E na live action eles acabaram arrumando isso, pois você entende que a pequena sereia não sabe escrever, porque a gente vê que ela não tem um conhecimento sobre o mundo humano. Então ela faz o que? Um pacto com a Úrsula de sangue. Então eu acho que já é uma coisa bem mais interessante para tirar aquele furo que sim, a Ariel poderia ter se comunicado com o Eric de outra forma, escrevendo, já que ela sabia escrever. Gente, eu acho uma coisa também muito interessante é que a Úrsula, eles manteram o mais fiel possível do que é a animação. Até a questão de quando ela surge, né, é bem parecido, apesar de que o modo como vai até ela, a Úrsula, vamos dizer assim, vai até a Ariel, é um pouco diferente, porque na animação quem leva a Ariel para a Úrsula são as enguias, né? Porque como é uma animação, os bichinhos falam e blá blá blá, apesar de que na live action também eles falam, mas nessa live action as enguias não falam. Então assim, quando ela fica decepcionada com o Tritão por ele proibir ela de ir à superfície, surge as duas enguias fazendo como se fosse assim uma esfera de água, né, uma esfera de sei lá, de oxigênio, sei lá, gente, modo de dizer isso, em que a Úrsula surge e vai convidando ela para ir até o local em que ela estava, para poder realizar o desejo da pequena sereia. Um outro ponto interessante sobre esse filme é que nessa live action foram incluídas mais 3 músicas, então é a mesma coisa como é a questão da Bela e a Fera, nós temos sim inclusões de músicas, até o próprio Príncipe Eric realmente ele ganha uma música para si, então é uma coisa bacana. Mais um ponto diferente realmente é que na animação nós víamos a Ariel ser muito dependente do Eric, pois nessa live action o personagem da Ariel ela já é mais independente, entende? Apesar de que, vou ser sincera, em alguns momentos ela ainda precisa dele, mas o ganho
ganho maior é realmente o modo quando eles enfrentam a Úrsula. Na animação, quem acaba com a Úrsula é o Eric. Porém, na live action, quem enfrenta, quem derrota a Úrsula é a Ariel. Então é uma coisa assim bem interessante isso, essas diferenças que vão fazendo, fora o fato, na verdade, do contexto do meio do filme já é bem diferente da animação, gente. Entende? Porque o filme eu acho que teve um ganho maior. Na minha opinião, foi um ganho assim muito interessante. Eles desenvolveram melhor a história do que é a Pequena Sereia, porque a propósito até a live action ele tem 30 minutos a mais, então é 2 horas de filme, enquanto na animação é apenas 1h30. Então você tem um ganho maior, uma coisa mais rica no filme, porém ele não chegou ao que a Disney esperava, então não teve um ganho de bilheteria tão grande como eu acho que a Disney esperava. Mas na minha opinião, eu ainda acho que o filme ficou melhor do que a animação. Porque, vou ser bem sincera, gente, eu nunca fui muito fã da Pequena Sereia, mas o modo como eles desenvolveram toda a história, toda a questão do desenvolvimento da Pequena Sereia na live action ficou melhor. Eu acho que dá um ganho maior, uma riqueza maior para o personagem que não existia na animação. Um outro ponto também interessante e curioso, gente, é o fato de que o nome das personagens da irmã da Ariel mudaram na live action. Na animação é um nome e na live action é outro. Ah, Nathalie, quais são os nomes? Perdão, gente, eu não vou lembrar, vou ser bem sincera, porque é muito personagem, entende? Mas eu acho que o que ganhou, assim, é muito interessante, apesar de ser um Romeu e Julieta, é o modo como construiu aquela questão dos dois mundos. Eram dois mundos afastados e que acabaram se unindo, o que não dava muito na animação, eu vou ser bem sincera, como eu disse, do contexto, o personagem da Ariel, apesar de ser a protagonista na animação, ela não tinha um ganho muito grande como a live action nos entregou. Então eu acho que foi um filme muito bom, uma live action muito boa, maravilhosa, apesar de que algumas pessoas não gostaram, mas na minha opinião, sinceramente, gente, a live action ficou melhor do que a animação. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu a live action da Pequena Sereia, o que você achou? Qual é que mais foi interessante pra você? Ficou melhor a animação ou o filme? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!